E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo muito especial dessa nossa série aí de vídeos sobre os novos convertidos. E hoje o tema ele é muito especial, muito interessante, que hoje a gente vai falar sobre conhecendo o nosso chamado. Depois que a gente passou por todas essas fases, a fase de conhecer quem é Jesus, a fase de conhecer a graça dele sobre nós, a fase de conhecermos os dois batismos que temos, agora nós estamos prontos para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, não pense que a gente vai entrar nessa realidade de conhecermos a Cristo, nessa realidade de vivermos a vida com Cristo, sem que Deus não tenha preparado coisas maravilhosas para nós. Deus ele é o nosso Pai e Ele sempre prepara coisas boas para nós. Ele sempre tem coisas boas para a gente e Ele preparou o futuro da gente. Ele escreveu, já antes que a gente nascesse, a gente já tinha o nosso futuro já escrito. Aí agora cabe a gente escolher viver ou não. E Deus, ele demonstra uma diversidade de coisas que a gente pode fazer nessa nova vida com Ele. Quando a gente decidiu viver uma nova vida com Cristo, Ele apresenta uma grande diversidade de coisas que a gente pode fazer. Ah, Lucas, significa que eu vou aceitar Jesus e a única coisa que eu vou ter que fazer agora é ficar 100% do meu horário na igreja? Não, de forma nenhuma. Significa, Lucas, que eu não vou poder cumprir uma vocação fora da igreja? Também não. Você pode fazer isso, não sou eu que vou te dizer se você vai ou não. Isso aí é uma coisa particular entre você e Deus. Tem pessoas que Deus ele separa só para ficar na igreja, para poder auxiliar nas coisas da igreja. E tem pessoas que Deus ele prepara para as coisas exteriores, digamos assim, para cumprir alguma profissão aqui no mundo normal ou ser um empreendedor, etc. O mundo tem uma infinidade de opções e Deus ele também quer os seus filhos lá. Deus ele também quer os filhos dele operando ali. Isso é extremamente importante porque a gente não pode negligenciar isso, porque a gente precisa viver o propósito que Deus tem preparado para a gente. Deus ele reservou sonhos para a gente, já até falei aqui no canal sobre sonhos, e a gente precisa viver os sonhos dele. Quando a gente vive os sonhos de Deus, a gente tem a prosperidade agarrada a gente, porque não tem como você viver as coisas que Deus tem para a sua vida e você não ser próspero. E quando eu digo próspero, eu não quero dizer que você tem que ser milionário. A prosperidade não se resume só ao dinheiro. Dinheiro também é um tipo de prosperidade. Você pode ter prosperidade em várias e várias outras coisas. E aí, quando nós decidimos viver uma vida com Cristo, a gente tem um propósito. Deus ele não criou a gente para a gente ficar tranquilo só indo para a igreja. Deus ele não morreu, não enviou o Filho dele para morrer na cruz, para que a gente seja salvo e que a gente fique só na igreja ali assistindo o culto e não faça nada para o reino de Deus. Deus ele nos disse que buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele não morreu na cruz para que a gente possa viver uma vida normal, medíocre. Jesus ele morreu para a gente viver uma vida extraordinária. E quando eu digo extraordinária, é você rompendo os paradigmas de que você tem que viver uma vida quadradinha, de fazer de forma certinha, de que você tem que ter um emprego, ir para a igreja, assistir o culto, ir para casa, emprego, casa. Não. Jesus ele preparou umas loucuras muito maiores para a gente. O pastor Lucinho ele é ótimo para falar sobre isso, sobre chamados, sobre loucuras por Jesus. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus ele quer que a gente faça loucuras por ele. Eu quero ler para vocês o que está lá em Efésios capítulo 4, o verso 11, que diz o seguinte: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Deus ele reservou cada coisa específica para cada um de nós. Então, o nosso chamado a gente vai achar só em Deus. Você não tem que chegar para uma pessoa, seja qual ela for, e falar: qual é o meu chamado em Deus? Você tem que ir para Deus e perguntar: Deus, qual é o meu chamado no Senhor? E aí Deus ele vai te falar: filho, eu quero isso para você. E aqui na Bíblia, aqui Paulo está nos falando que ele reservou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores. Então Deus ele reservou cada coisa separada para cada um de nós. Tem cada coisa específica. E assim como Deus ele separou cada coisa específica para cada um de nós, ele deu mandamentos para a gente. Ele deu
propósitos gerais que todo mundo tem que cumprir. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, como Cristo nos amou. Este é o segundo mandamento, os dois principais que Jesus nos disse. E ele também nos deu um mandamento que era de ir e pregar o Evangelho. Independente se você vai ser um cara que vai ficar no escritório, independente se você vai ser um pastor, independente se você vai ajudar na limpeza da rua, não importa o que você for fazer, não importa, não interessa. Você tem uma função e obrigação que é de pregar o Evangelho. Independente de onde você esteja, em questão de cargos, do que for, você tem essa obrigação, assim como eu, assim como todos que são cristãos, têm essa obrigação. Essa é a obrigação geral, e você tem as suas obrigações específicas, você tem o seu propósito em Deus específico e que você vai achar nele. Agora que você entendeu isso aí, se você for ler lá o que está em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. E aí agora é bom você ler lá 1 Coríntios 12, para você entender quais são os dons do Espírito Santo, as coisas que o Espírito Santo dá para você. E aí ele fala assim, procure os dons, lá no finalzinho do capítulo ele fala, procure os dons com cautela, as coisas que você mais gosta, procure esses dons e peça para Deus. Eu não vou me apegar muito a isso, aos dons espirituais, mas se você for parar para estudar lá, você vai se interessar bastante. Pronto, Lucas, beleza, eu já sei a importância de descobrir o chamado. Como é que eu descubro esse meu chamado? Bom, eu vou te falar como foi a minha experiência pessoal, de como eu descobri o meu chamado em Cristo, quando eu descobri a minha vocação no reino de Deus, que foi da seguinte forma. Eu assistia a muitas pregações no início da minha caminhada, quando eu era novo convertido. Eu assistia muitas pregações, principalmente as pregações do pastor Lucinho eu assistia, e o pastor Lucinho falava muito sobre descobrir o chamado, que você precisa descobrir o seu propósito aqui na Terra, para você não estar vivendo, né, baseado em necessidades, mas em sim em propósito, que isso é diferente. E aí eu comecei a me interessar por aquilo ali, e eu fiquei pensando, qual é o meu propósito aqui na Terra? E eu não obtive uma resposta para aquela pergunta, que eu mesmo fiz para mim. E aí agora eu comecei a orar, e comecei a buscar a Deus, comecei a perguntar a Jesus, eu quero descobrir o meu chamado, eu quero que o Senhor me fale qual é o meu chamado no Senhor. E aí eu fui buscando durante um tempo, não lembro exatamente quanto foi o tempo que eu fiquei buscando, e aí eu comecei a descobrir as coisas que eu era bom. E além das coisas que eu era bom, eu comecei a descobrir as coisas que na palavra de Deus Ele estava falando comigo, especificamente para mim. Comecei a ver as profecias que foram faladas ao meu respeito sobre o meu futuro. E aí eu vi que tudo isso estava apontando para uma direção. Descobri qual era essa direção e comecei a caminhar agora nessa direção. Meus irmãos, isso é muito importante que você descubra qual é o seu propósito, porque se você não descobrir o seu propósito, você vai estar vivendo o propósito de outra pessoa. Isso é extremamente sério, porque senão você vai estar vivendo uma vida errada. Não é uma vida que preparou para você. Independente de qual for a função, independente do que você buscar para você, você precisa descobrir aquilo que você é bom e aquilo que Deus ele preparou para você. Ele vai usar as suas qualidades, as coisas que você é bom, a favor do reino dele. Ele vai usar isso para que o nome de Deus possa ser mais glorificado, que as pessoas conheçam como é bom viver com Cristo, como é maravilhoso ter uma vida íntima com Cristo. E isso é uma coisa que você precisa descobrir você precisa descobrir para aquilo que você veio para a Terra. E isso é uma coisa que você descobre só em Deus. Bons meus irmãos, esse aí foi mais um vídeo aí sobre a nossa série de conhecendo de novos convertidos, né? Conhecendo essa nova realidade que é viver com Cristo. Isso é uma coisa que todo novo convertido tem que ter. E existe muitas pessoas na igreja que têm 20, 30 anos, 10 anos, que estão convertidos na igreja, mas que não sabem nem qual o propósito, porque está na terra. E aí, isso aí dificulta muito, porque essa pessoa fica empacata, ela fica empatada ali, ela não se mexe, ela fica inerte. E isso é ruim para qualquer pessoa, seja no meio cristão, seja na vida. Quando você não sabe qual é o seu propósito, é difícil, é ruim. Tem muitas pessoas que cometem suicídio por conta disso, porque não sabem por que veio para a Terra. Isso é um assunto muito sério, que tem que ser levado com muito respeito e consideração para que a gente entenda essas questões aí. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido abençoados aí através desse vídeo, que eu te peço que, se você foi abençoado, se Deus falou alguma coisa com você, que você envie esse vídeo para outras pessoas, que deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui,
para que mais pessoas possam conhecer sobre essa palavra. Se você acha que mais pessoas podem ser ajudadas através desse canal, se inscreva aqui nele, para que o nome de Deus e a palavra do Evangelho ela possa ser mais proclamada, mais pessoas possam conhecer. E até o próximo vídeo, e Deus abençoe a cada um de vocês e saiam desse vídeo praticando as coisas que vocês aprenderam. Por mais que seja difícil e por mais que seja demorado para você descobrir o seu chamado, vá nesse caminho até que você descubra. E se você já descobriu, comece a caminhar nesse caminho. E que Deus abençoe cada um de vocês.